Guerra Fria. Segunda Guerra acabou. Alemanha completamente derrotada e dominada. As novas duas potências mundiais, o país da vodka, investindo pesado na propaganda do comunismo. Conheça os novos biscoitos Lenin, faz Trotsky, 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 dá um Stalin na boca e deixa um gosto de quero Marx. E o país do não fui eu. Frente à atenção, os demais são obrigados a se posicionar. No meio de tudo isso nasce o termo país de terceiro mundo, que se refere aos países subdesenvolvidos que não se alinhavam com nenhuma potência. Logo após o fim da guerra, foi feito o Acordo de Bretton Woods com Estados Unidos e outros 43 países. O que definia o dólar como referência mundial, criava alguns órgãos, como o FMI, Fundo Monetário Internacional, que era um banco para buscar o equilíbrio da economia mundial. E o BIRD, atual Banco Mundial e antigo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, que concedia empréstimos para países que querem promover políticas importantes, como infraestrutura e educação. Começamos com a corrida armamentista. As bombas de Hiroshima e Nagasaki foram tidas como uma demonstração de força dos Estados Unidos, então a União Soviética criou novas bombas e armas para acompanhar. Os Estados Unidos também criou o Plano Marshall, em que realizava empréstimos e doações para a Europa, e também o Japão, pois sua vizinha China teve uma revolução em que se instaurou o comunismo e seria necessário barrar essa influência. Do outro lado, a União Soviética também criou sua versão socialista, a Comecon. Como os países se alinharam a um dos lados, surgiram alianças de guerra, mesmo que a guerra não fosse direta. A OTAN, dos capitalistas e anos depois, o Pacto de Varsóvia. Estados Unidos também cria o macartismo, que era a grande caçada aos comunistas. Um verdadeiro caos, com vizinhos delatando vizinhos. Durante a Segunda Guerra, as duas potências haviam invadido a Coreia, que era dominada pelo Japão, para forçar a rendição deste. Com o fim da Segunda Guerra, ele ficou dividido em Norte e Sul, sendo o Norte comunista e o Sul capitalista. Com a Revolução Chinesa, o Norte se inspirou e invadiu o Sul em 1950 para tentar reunificar o território, gerando a Guerra da Coreia. Estados Unidos e seus aliados da ONU apoiavam o Sul, e União Soviética e China apoiavam o Norte. Após 3 anos, com a morte de Stalin e as novas eleições nos Estados Unidos, os adversários fizeram o Acordo de Panmunjom, que definia as antigas fronteiras. Iniciou-se então um período de trégua. O novo líder político, Nikita Khrushchev, realizou uma desestalinização, expondo os defeitos do Stalin e promoveu mudanças, o que aproximou os dois adversários, mas fez a reputação do socialismo cair. Durante esse período estavam ocorrendo os movimentos de independência na África e na Ásia com o incentivo da ONU pela política de autodeterminação dos povos. Os Estados Unidos, por sua vez, estava incentivando a implantação de ditaduras de extrema-direita na América do Sul, que era considerada pobre. As ditaduras prometiam reformas sociais, mas no final abusaram da corrupção e da tirania. A União Soviética se torna avançada na tecnologia e envia seu primeiro satélite em 57, iniciando a corrida espacial. Para acompanhar os Estados Unidos cria a NASA e ganha a corrida após dar o primeiro passo na Lua, que foi transmitido na TV nacional. Pouco após o início da corrida espacial, é erguido o Muro de Berlim, pois estava havendo um grande desequilíbrio entre a área de influência comunista da Alemanha e a área capitalista, fazendo com que houvesse migrações para o lado capitalista. Um ano após a construção do muro, os Estados Unidos descobrem mísseis soviéticos apontados para o seu território em Cuba, que era socialista sob a liderança de Fidel Castro e financeiramente dependente da União Soviética. O mundo tremeu sobre a possibilidade de uma guerra nuclear e as duas potências fizeram um tratado para evitar o combate direto. Essa foi a crise dos mísseis. A Guerra do Vietnã, que começou em 55, representou a derrota militar do capitalismo.
O Vietnã era dividido em Norte e Sul. Foi implantada uma ditadura no Sul, que foi aprovada pelos Estados Unidos. Vietcongues, revoltados do Sul que eram contra a ditadura, lutam contra a ditadura com o apoio do Norte. Eles conheciam o terreno, tinham apoio da população e queriam a unificação do país. Foi uma guerra muito violenta. Surgiu então o movimento IP nos Estados Unidos, que se retirou. Continuou uma guerra interna. Por fim o Vietnã foi unificado, sob o domínio comunista. A União Soviética, em crise, é desestruturada e perde a guerra. E assim terminamos essa coisa glacial, fresca, gelada.